Amém? Se você quiser acompanhar aqui também no telão, fique à vontade. Lucas, capítulo 23, verso 33, diz o seguinte. Nós vamos até o 49, então eu vou ler um pouquinho rápido, tá? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam. E aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem mal nenhum fez. E acrescentando: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que os tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Esse é um texto muito conhecido e você vai encontrá-lo em outros evangelhos também, Mateus, Marcos e João. Também relata a crucificação de Cristo. E quando a gente pensa na crucificação de Cristo, por vezes nós imaginamos que aos pés da cruz de Cristo estão única e exclusivamente pessoas com o coração quebrantado. Então, quando o Senhor lhe perguntasse: quem é você aos pés da cruz? Talvez você me dissesse: aos pés da cruz, eu sou um homem, eu sou uma mulher que era pecador, que tinha ali os seus pecados, as suas transgressões, mas que foi alcançado por Cristo, foi alcançado pelo Evangelho, se converteu e hoje se rende aos pés de Cristo e o reconhece como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas quando nós começamos a ler esse texto, e quando nós observamos as Escrituras com um pouquinho mais de atenção, nós começamos a perceber que nem todos os que estavam aos pés da cruz de Cristo estavam ali com o mesmo propósito, com o mesmo intuito, com o mesmo coração. E é incrível, porque a Bíblia nos diz que diante desse espetáculo, porque essa é a palavra que as Escrituras nos revela, esse espetáculo da crucificação de Cristo, muitos se aproximaram da cruz, não com um coração convertido ou com um coração interessado na salvação. Porque isso acontece, uma coisa que é difícil às vezes até mesmo tentar explicar. Mas não é incomum que pessoas se aproximem de Cristo, não porque têm um coração convertido, não porque estão buscando salvação, mas por vezes por outros motivos. E entender isso é importante, porque revela também o nosso coração. Afinal de contas, quem eu sou aos pés da cruz? Qual é o propósito? Qual é o motivo
que me trouxe, que me arrastou até esse espetáculo que é a cruz de Cristo, a crucificação do nosso Senhor. O que realmente me faz sair de onde eu estou e me aproximar de Cristo. E para conhecer ou entender um pouco isso, para tentar trazer algumas respostas, talvez o ideal aqui seja a gente avaliar, afinal de contas, quem eram as pessoas que estavam aos pés da cruz? E qual era o intuito delas? Qual era o objetivo delas estarem ali? Talvez isso nos ajude a revelar esse mistério e essa questão. E por isso eu gostaria de convidar vocês, junto comigo, para que nós pudéssemos analisar quem eram essas pessoas, e qual era o intuito delas, e qual era o objetivo delas de estarem aos pés da cruz. E o primeiro grupo, eu vou separar aqui em 5 grupos, para facilitar, para ficar didático para nós. O primeiro grupo que nós encontramos é um grupo que é muito conhecido, que as Escrituras chamam de povo, curiosos ou mesmo outros zombadores. Eles estão lá descritos em Mateus 27, 39, em Marcos 15, 29, em Lucas 23, 35, e em João no capítulo 19, no verso 20 e no verso 31. Lá está a descrição desse grupo. E quem que são esses grupos? E quem formam esse grupo? Como eu disse, curiosos por vezes, mas com um objetivo, zombadores. Eu não sei há quanto tempo você se converteu e há quanto tempo você frequenta uma igreja evangélica, especificamente essa. Ou outra que você tenha se convertido. Mas quando eu me converti, ou quando eu comecei a frequentar uma igreja, isso desde que eu nasci, porque os meus pais eram pastores, então eu fui levado desde muito pequeno para a igreja. Mas lá no Brasil, hoje, ser evangélico não é algo assim muito absurdo. Não é tipo aquele bicho no zoológico que você tem que ir ver, sabe? Se você não for no zoológico, você não vê. Hoje no Brasil, você anda na rua, tem evangélico para todo lado. Já são mais de 30% da população e vem avançando, daqui a pouco aquilo vai ser só evangélico. Entendeu? Não é difícil, mas antigamente, no meu tempo, você só tinha como identificar um evangélico de um jeito. Pastor Tinoco deve lembrar como é que era, né, Pastor Tinoco? Era assim, ó. Cabelo cortadinho, paletó e gravata, a roupa de ir no culto, né, tinha que ter. E era assim que você sabia, de domingo de manhã ou domingo à noite, a irmã com o cabelão, enfim. Era assim que você sabia que a pessoa era evangélica. Se não fosse assim, você dificilmente conseguiria identificar, a não ser que você fosse numa igreja. E no meu tempo, quando eu era um jovenzinho ainda, não era incomum a gente ser zombado por ser evangélico. Por que eu estou dizendo isso? Hoje é difícil, ainda lá no Brasil, estou falando na realidade do Brasil para a gente mais ou menos entender. Lá era difícil, hoje não é difícil a pessoa zombar de um evangélico, mas naquela época não. Naquela época, as pessoas zombavam mesmo, tiravam sarro da gente. Eu, que era filho de pastor, não era incomum as pessoas às vezes chegarem para mim e falavam assim, você é filho de pastor? Eu falei, eu sou filho de pastor. Seu pai é o quê? Pastor alemão, pastor belga, pastor o quê? Que são raças de cachorro. Para você ver como é que começava o bullying. Então a gente cresceu, nós somos evangélicos raiz, né? Nós crescemos assim, sofrendo bullying. Entendeu? Hoje, se as pessoas começam a fazer bullying, já é um pouco mais difícil. Mas ainda assim, existem os zombadores. Porque muitos se aproximam da obra de Cristo, se aproximam da igreja, se aproximam da cruz de Cristo, com o intuito de zombar, de tirar sarro, de tentar te fazer retroceder, porque esse era o objetivo dos zombadores. Eles se cercavam em volta dos discípulos de Cristo, se cercavam em volta de Cristo para zombarem, para pressionarem, para ver se eles regrediam. Se eles iriam voltar atrás daquele ato que eles tinham feito de aceitarem a Jesus como Senhor. Esse é o objetivo daqueles que se aproximam da cruz de Cristo com um único objetivo: zombar, tirar sarro, tentar impedir que eu e você
possamos ouvir a voz de Deus para ouvir as zombarias que eles têm para dizer. Então, aos pés da cruz de Cristo, nós já começamos a identificar que nem todo mundo que ali está tem um objetivo, que é o objetivo de adorar a Deus. Existem outros que estão ali para tentarem de alguma forma nos envergonhar, nos amedrontar, nos tentar fazer parar. Os zombadores se aproximam de você e às vezes você está pensando que pode ser uma pessoa que você não conhece, uma pessoa distante, uma pessoa na rua que vai passar e falar algum palavrão para você ou coisa do tipo, mas geralmente não é assim. Geralmente eles estão próximos. Às vezes é alguém da sua família que zomba da sua fé. Às vezes é alguém do seu trabalho que zomba da sua fé. Às vezes é um amigo que tem coragem de zombar da sua fé. E eu e você, quando nós nos aproximamos da cruz de Cristo, com um objetivo claro de adorá-lo, precisamos saber que essas pessoas com esse propósito, também estarão por perto. E isso não pode ser um empecilho para que eu e você avancemos no reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo, certa vez escreveu, em Romanos, capítulo 1, no verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho não pode ser motivo de vergonha para você e para mim. Não há por que se envergonhar disso. Ainda que os zombadores nos cerquem, ainda que eles tentem nos coagir, não se envergonhe da obra da cruz, porque ela é o poder de Deus para salvar o mundo, inclusive os zombadores. Eu sei que para os jovens, ainda, às vezes, nessa situação é um pouco mais difícil. Porque na juventude o pessoal às vezes não tem tanto freio mesmo. Mas até para os jovens, o apóstolo Paulo, sabendo que poderiam sofrer de alguma forma, alguma pressão, quando ele escreve ao seu jovem discípulo em Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 8, ele diz o seguinte para ele: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Não há por que nos amedrontar diante dos zombadores. A primeira coisa que você precisa entender aqui é que quando você se aproxima da cruz de Cristo, esse grupo vai estar lá. Esse tipo de gente vai estar lá. E você não tem que odiá-los, porque não é assim que Jesus nos ensinou. O que você precisa entender é que a mente deles de alguma forma foi saqueada e roubada pelo inimigo. E ali estão pessoas pelas quais Cristo morreu. Apesar delas estarem ali zombando de Cristo, por elas Cristo também morreu. O segundo grupo que está lá, olha só como a gente vai percebendo que nem todo mundo que está lá estava com um objetivo bacana, legal. Eu coloco eles aqui como os príncipes dos sacerdotes, escribas, anciãos e fariseus. Mateus 27, 41 e 43, Marcos 15, 31, Lucas 23, 35 e João capítulo 19, verso 21. Esses evangelhos descrevem esse grupo, que esse grupo estava lá. Todos os evangelhos tinham um grupo desses homens lá. E esses são muito curiosos, porque eles estavam ali para apontar o erro e para condenar Jesus e todos aqueles que seguiam. Assim como o povo que escarneciam de Jesus e dos seus seguidores, eles também estavam ali para escarnecer. Mas eles, você tem que entender agora que a zombaria desses homens, ela é diferente. Porque a zombaria do povo, dos zombadores em geral, era uma zombaria mais baixa.
Aqui nós temos um nível intelectual mais alto. Aqui nós temos doutores da lei, homens que conhecem as Escrituras, homens que leem ou liam a Bíblia daquele tempo, basicamente o Antigo Testamento. Homens que estudavam e meditavam na palavra de Deus, mas que apesar disso, utilizavam das Escrituras para zombar e para tentar amedrontar os discípulos de Cristo, e inclusive coagir Cristo. E é muito interessante esse grupo, porque sabe o que eles gritavam? Eles não gritavam, de alguma forma, palavras de baixo calão ao nosso Jesus. Olha o que eles diziam para Jesus: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Sabe o que é curioso nessa afronta deles? A afronta dos sábios, dos fariseus, saduceus e todos os eus que eles se reuniam para tentar, de alguma forma, amedrontar ou tentar assustar Jesus. É porque ela mostra, na verdade, a ignorância deles. Eles que eram tidos como homens doutores da lei, sábios, na verdade, quando zombavam de Cristo dessa forma, demonstravam a sua ignorância. Porque o próprio Jesus Cristo, lá em Marcos, no capítulo 8, no verso 31, e também Mateus, no capítulo 16, 21, já vinha dizendo aos seus discípulos que ele deveria morrer. Olha o que ele diz em Marcos, no capítulo 8, no verso 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelo... Olha por quem? Olha por quem, se Jesus já não sabia para onde ele estava caminhando. Rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas. E o quê? E que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Em Mateus 20, 17, ele diz a mesma coisa. No verso 20, vou ler o 18. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Olha o 19. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao 3º dia ele ressuscitará. João 12, 24, ele diz: na verdade vos digo, que se o grão de trigo não morrer, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Aqueles homens que se diziam sábios, conhecedores das Escrituras, os leitores e intérpretes das Escrituras, não conseguiam pegar a mensagem de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, e não conseguiam interpretar que a missão dele envolvia entregar a sua vida, morrer, para que muitos fossem salvos. Então, quando eles diziam: você diz que salva os outros, porque não salva-se a si mesmo? Demonstra a ignorância deles, porque ao entregar a sua vida, ele nos salvava. Ao entregar a sua vida, os outros eram salvos, e não salvando a sua vida. Jesus como Filho de Deus, e aí você tem que se colocar nessa situação, como que ele foi tentado nessa situação. Imagine você, Filho de Deus, tendo autoridade sobre os anjos e sobre tudo, crucificado naquela cruz lá, sofrendo, padecendo. Aí vem um monte de homem que se diz sábios, que se dizem inteligentes, que se dizem intelectuais, e começam a zombar de você, dizendo: desce daí se você for filho de Deus. Olha, se não é uma baita de uma tentação para Cristo, se não deu uma... Já vai se colocar no lugar dele. Eu vou falar por mim, não vou falar por Cristo, porque eu acho que Cristo não passou por isso. Mas eu vou falar por mim. Não dava uma vontade de descer dali, mandar vir uns anjos e fulminar tudo aquilo, e falou: acabou essa brincadeira, vão todo mundo para casa, não quero mais saber disso. Olha pelo que Jesus passou. Se coloca nessa situação. A vontade que talvez ele não tinha, meu Deus do céu, de tirar a mão da cruz assim, meu Deus do céu, vocês não estão entendendo? Eu preciso morrer. Que parte do que eu disse? Nós lemos aqui 3 textos de forma clara, que vocês não entendem.
Quer que eu desenhe, né? Vou pegar com a minha mão com sangue aqui, vou desenhar na cruz. Mas sabe por que aqueles homens eram dessa forma? Deixa eu tentar me colocar na mente um pouquinho dessas pessoas. Porque se Jesus se salvasse, a sua missão o quê? Fracassava. O que eles queriam é que Jesus fracassasse. Às vezes, irmãos, às vezes, a gente se coloca numa posição muito parecida com a desses homens, infelizmente. Jesus tem um propósito para as nossas vidas, tem um objetivo, tem um sonho, tem algo para a nossa vida. Mas nós, às vezes, queremos outra coisa. E às vezes Jesus está lá, desenhando, planejando, colocando tudo no caminho, e na hora que você está visualizando, parece que não está muito claro, porque quando você olhava para Jesus Cristo crucificado, parecia que não fazia muito sentido aquilo. Mas no final, tudo fazia um sentido. E sabe o que a gente faz? Sabe qual que é a nossa postura? A gente começa a querer dar ordem para Deus. Porque é isso que aqueles sábios estavam fazendo. Eles estavam querendo dizer, não é assim que você deve fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim, você não é filho de Deus, faz desse jeito. E quantas vezes nós às vezes não nos aproximamos de Cristo, apesar de conhecermos a Cristo, mas começamos a querer dizer para Cristo o que é que Ele deve fazer, porque nos falta às vezes confiança. Porque quando a gente olha a situação, parece que não está dando nada certo. E se você estivesse naquele lugar, olhando Jesus crucificado, talvez, ainda que ele tivesse dito tudo aquilo, você olharia para aquilo e talvez pensaria, olha, parece que não está dando nada certo. E se você acha que ninguém pensou assim, vai lá nas Escrituras e você vai ver os discípulos no caminho de Emaús, caminhando, indo embora. Nós esperávamos, nós achávamos que ele era a nossa esperança, mas ele morreu. Onde estavam os discípulos? Não tinha nenhum lá, não ser João. Porque às vezes a situação fica complexa na nossa vida. Às vezes a situação realmente não fica das melhores. E o nosso coração se amedronta. Nós às vezes vacilamos na fé e começamos, com base às vezes até em texto bíblico, citando o texto bíblico, Deus, mas a tua palavra diz que o Senhor faz isso, mas a tua palavra diz que o Senhor faz aquilo, mas a sua palavra diz que Deus, o Senhor tem que fazer isso. Como se eu e você tivéssemos a capacidade de dizer a Deus o que Ele deve ou não fazer. É difícil esse texto. Porque quando a gente olha para os escribas e os fariseus, e todos eles que estavam ali em volta, beleza, é muito fácil a gente olhar para eles e criticar. Mas quando a gente olha para dentro e a palavra nos leva nesse ponto, a olhar para nós, quantas vezes nós não nos aproximamos da cruz de Cristo com essa intenção, de dizer o que Cristo tem que fazer para nós. O que Ele tem que fazer em relação à nossa vida. Como é que Ele deve agir? Como é que Ele deve atuar? Porque era isso que os saduceus estavam fazendo, e os fariseus, e os anciãos, e todos os sábios. Não é assim que você deve fazer. Se você realmente é o Filho de Deus, faz desse jeito. Quantas vezes a gente não faz exatamente assim? Jesus, se tu realmente é o Filho de Deus, me abençoa nesse negócio, faz isso na minha vida, porque é isso que o Senhor tem que fazer, porque é isso que o Senhor quer para a minha vida, é isso que na verdade eu quero para a minha vida. Mas será que é isso que o Senhor quer para as nossas vidas? Mas será que é realmente isso que Deus tem para a nossa vida? Quando aqueles seguidores de Cristo olhavam para aquela cena, muitos ficaram frustrados com a morte dele na cruz. Não há como. A palavra nos mostra que apesar de Jesus ter sido claro, direto, eu vou para lá, eu vou morrer, eles ficaram chateados e desamparados em relação ao que estava acontecendo. E às vezes, diante da dificuldade das nossas vidas, às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente se sente desamparado, às vezes a gente se sente só. E é nessa hora, queridos, é nesse momento,
em que a gente precisa ativar uma coisa chamada fé. Se não for por fé, é por isso que o crente não caminha pela vista, não caminha pelos seus olhos, caminha pela fé. Porque aqueles que não puderam, às vezes, ou não podiam enxergar uma saída para Cristo, porque ali era o ponto final, é a morte de Cristo. Mas para aqueles que tiveram fé e permaneceram aguardando, ao terceiro dia, eles tiveram uma surpresa. O nosso Senhor ressuscitou, venceu a morte, e todo aquele que creu agora podia provar. E Jesus é tão bom que mesmo para aquele que não creu, ele foi lá e buscou e restaurou. Porque ele é misericordioso. Lembra que eu falei para você, se imagina naquele lugar, você não desceria da cruz, às vezes darem um tapa na cara de todo mundo, mandar todo mundo embora? Imagine se Deus agisse assim com nós. Era todo dia tapa na cara. Todo dia. Mas graças a Deus, Ele é misericordioso. E todas as manhãs, em vez de tapa na cara, sabe o que eu e você recebemos? Misericórdia e graça de Jesus. Nós recebemos um bom dia, filho amado, um bom dia, filha amada, um boa noite, filho amado, um boa noite, filha amada, porque não importa o que a gente faça, nada é maior do que o amor de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo diz que ele nos constrange, porque se nós olhássemos pela nossa perspectiva de vida, não faria sentido. A nossa reação seria diferente, e é por isso que Cristo é diferente, porque Ele não reage dessa forma. O nosso papel diante dessa situação é confiar, não há outra saída. Um terceiro grupo, vamos avançar, quando do tempo também. Terceiro grupo, soldados romanos e o centurião. Esse grupo é bom. Está lá em Mateus 27, 54, Marcos 15, 39, Lucas 23, 36, também no 47 e João 19, 23. Os 4 evangelhos citam esse grupinho que estava lá. Esse grupo é muito legal, porque esse grupo eu me identifico bastante com ele, não hoje, mas por uma boa parte da minha vida. Como eu disse, eu nasci num lar evangélico. E por vezes, eu tinha que ir para a igreja, e eu vou ser bem sincero, sem vontade nenhuma de ir. O único lugar que eu não queria estar era na igreja. Mas minha mãe pegava pelo braço, mandava tomar banho, mandava escovar os dentes. Quando eu tinha cabelo nessa época, vocês acreditam? Tem que ter fé para isso, mas é verdade. Penteava o cabelinho, ia para a igreja, botava minha roupa de crente e ia para a igreja. Porque era obrigado aí. Não era uma coisa que eu queria fazer. Mas eu tinha que ir porque minha mãe, alguém me mandava aí. E os soldados romanos, eles também não queriam saber de nada daquilo. Sabe o que eles queriam fazer? É ficar lá no quartel, comendo, bebendo, fazendo festa, fazendo qualquer outra coisa. A única coisa que eles não queriam é ter que, mais uma vez, crucificar mais um judeu que eles sequer se importavam com ele. Porque os romanos que estavam ali, aqueles soldados que estavam ali acampados em Jerusalém, acampados na Judéia, por conta do domínio do Império Romano naquela região, eles não tinham interesse nenhum em judaísmo, eles não tinham interesse nenhum em Messias, eles não tinham interesse nenhum em religião, qualquer que fosse, porque eles já tinham a religião deles, a religião dos romanos. Muitos soldados romanos eram compostos, ou o exército romano era composto por muitos estrangeiros, e cada um trazia a sua religião, a sua fé. Entre elas, eles agregavam a religião romana, que tinha como ponto central a adoração a César. Então, o judaísmo para eles, esse negócio de não ter que comer carne de porco, de ter que guardar sábado, de ter que... isso não interessava para eles. Esse negócio de ter um Deus do qual você não tem uma imagem, do qual você não pode acender uma vela, do qual você não pode se ajoelhar diante dele e ver, isso não fazia sentido para o romano. Então, a única coisa que não interessava para eles
era estar ali naquele espetáculo da crucificação, porque Jesus, para eles, não era nada mais do que mais um ser humano, mais um bandido a ser crucificado, quanto tantos outros que eles já haviam crucificado. Só na Galileia, depois da revolta dos judeus, o Império Romano já tinha crucificado mais de 20 mil homens. Sabe o que é isso? Crucificar para eles era tipo trocar um pneu de carro. Ah, vamos lá trocar mais um pneu de carro. Pá, tira o pneu, troca, pá. Crucifica mais um, crucifica mais dois, três. Pô, que trabalhão. Mais uma vez vou ter que crucificar no final de semana ainda, beirando o final de semana, sextou, e eu vou ter que crucificar um cara ainda. Foi na sexta-feira que ele foi crucificado. E tem que crucificar logo ainda os judeus. Eu queria crucificar logo porque queria pro Shabá, que começava às 6 horas da tarde. Então vamos crucificar rápido. Crucificou cedo ainda, mais cedo. Olha aqui, que desespero para eles. Porque 3 horas da tarde já estava o céu escuro, porque Jesus já tinha falecido. Olha o trabalhão para eles. A única coisa que eles não queriam é estar lá. E aí, às vezes, eu fico me perguntando, e quando eu faço a reflexão nesse texto, eu não tenho como fazer uma reflexão num texto bíblico sem olhar para mim. Porque senão eu viro um fariseu. Eu viro um saduceu, um escriba, qualquer outra coisa. Eu olho o texto para apontar o dedo para a irmã, para essa, para aquela outra, para aquela outra. Mas não é isso que as escrituras querem fazer com nós. Nós vemos as escrituras para olhar para nós. Para entender onde é que eu preciso resolver as questões da minha vida. O que é que Cristo quer mudar na minha história? O que é que Cristo quer transformar na minha vida? Então eu preciso olhar para cá e entender, será que eu não estou nesse grupinho aqui? Porque eu, quando era menino, eu estava muito forte nesse grupinho aqui. Se a minha mãe não me tirasse da cama e me levasse, dificilmente eu ia para a igreja. Mas graças a Deus ela fez isso. Hoje ela não precisa fazer. Hoje já, o despertador já tocou cedo, eu já tomei banho, me arrumei, não pentei o cabelo, mas pentei a barba. Né, coloquei uma roupa e vim para cá para o culto, sem a minha mãe ter que me obrigar. Mas teve outra época da minha vida que não era a minha mãe que me obrigava. Era a minha esposa. Eu também não queria ir. Já marmanjo. E é ela que falava, não, você vai sim. Vai até na tarde da bênção. No meio da semana. Eu falei, mas como é que eu vou nesse? Não, vai sim, não vai ficar em casa não, de tarde não. Vai para a igreja na tarde da bênção também. E às vezes a gente é levado dessa forma, sem querer ir. Sem ter muita vontade. Às vezes você até saiu da sua casa hoje, você não queria muito vir. Mas às vezes foi a escala que te fez vir. Acontece. Às vezes acontece. Graças a Deus que eu volto a falar que Jesus Cristo não tem os nossos olhos. Porque da mesma forma que a gente julga, o outro julga, mas Jesus ele não está aqui para julgar e nem condenar ninguém, ele está aqui para salvar. E olha que coisa interessante, porque mesmo aqueles que às vezes vêm obrigados diante desse espetáculo de estarem aos pés da cruz, de ouvirem a palavra do Evangelho, de ouvirem a respeito de Cristo, mesmo estes que às vezes vêm dessa forma, esses também são tocados. O centurião, com a sua infidelidade, ou a sua falta de fé, foi lá e espetou. Deixa eu ver se esse cara está morto mesmo. Pá, no que ele espetou, jorrou água no seu rosto, na sua face, e ele o que ele fez? Ele se dobrou diante da cruz, e diante de tudo aquilo que estava acontecendo, do céu ficando escuro, e toda aquela situação da morte de Cristo, ele fez o quê? Ele reconheceu que Jesus era Deus. Então, se alguma vez você veio forçado para a igreja, não fique chateado, porque talvez seja esse dia que você vai cair de joelho diante de Deus. Porque geralmente é assim, a gente não quer vir, porque a gente sabe que na hora que a gente se aproximar de Cristo, muita coisa na nossa vida vai mudar, mas sabe o que me chama mais atenção disso? É que tudo aquilo que está prestes a mudar, na verdade você, de verdade, nem gostaria de fazer mais.
Porque quando a gente vai para Cristo, as pessoas dizem assim, você vai deixar de fazer isso, fazer aquilo, vai mudar isso. Deixa eu te dizer o que vai acontecer quando você vai para Cristo. Você vai deixar de mentir, você vai deixar de roubar, você vai deixar de odiar, você vai deixar de ter raiva, você vai deixar de ter ira. E alguém quer carregar isso na vida o resto da sua vida? Porque é isso que Cristo vai te tirar da sua vida. É isso que Ele vai mudar na sua história. O que a gente perde? A gente não perde nada. A gente ganha uma vida nova. O quarto grupo. Seguidores de Jesus. Está lá. Mateus 27, 58, Marcos 15, 40, Lucas 23, 49, João 19, 25. Esse grupo, ele é maravilhoso. E é o grupo que todo mundo quer estar nele. Esse eu estou nele, estou dentro. Esse é o meu grupo. Porque para esse grupo, que a Bíblia descreve ele como mulheres e seguidores, e descreve até algumas mulheres, inclusive o discípulo chamado João, para esse grupo, não existe nada mais importante do que estar na presença de Cristo. Se Cristo está no Monte das Oliveiras, lá eles estão. Se Cristo está perto do templo, lá eles estão. Se Cristo está andando por Jerusalém, eles estão andando junto. Se Cristo está à margem do Mar da Galileia, lá eles estão. Se Cristo vai para o deserto passear, lá eles vão atrás de Cristo. A ponto de Jesus, às vezes, ter que fugir deles. Porque a presença de Cristo para esse grupo é o mais importante. Então, se Cristo está sendo crucificado, lá nós também estaremos. Porque o Evangelho exige de nós, às vezes, momentos de dor, de sofrimento, de entrega e, em alguns casos, de perseguição. E nós temos que ser gratos a Deus por estarmos num lugar onde nós podemos nos reunir sem ninguém vir aqui nos perseguir. Porque existem irmãos e irmãs neste mundo que não podem fazer isso que nós estamos fazendo. Mas para esse grupo, isso era o que importava. Mas mesmo neste grupo, ainda assim nós temos que contar ou falar, nós não podemos aqui, vou usar uma expressão, não sei se vocês conhecem essa expressão, mas devem conhecer, não podemos passar pano, né? Não podemos deixar de ver o que o texto está nos mostrando. Ainda assim, estavam de longe e ainda assim existiam os ausentes. Muitos aqui estavam faltando. Vamos tirar Judas, o traidor, dos 12. Sobra 11. Ainda dá para jogar. Com 11 dá para jogar ainda. Forma um time. Aí nós temos só João relatado. E os outros 10? Porque em nenhum dos evangelhos eles estavam. Em alguns evangelhos ainda a gente tem a descrição bem clara aqui de nomes, e a maioria mulher. A mulherada estava firme na tarde da beça. Não faltava mesmo. Porque nos momentos de luta e angústia e dificuldade, não é difícil a gente querer se ausentar. Ainda mais quando as coisas estão começando, estão caminhando, ou tem alguma luta, alguma dificuldade, alguma coisa não está fluindo como deveria fluir. Às vezes a gente se sente desanimado e mesmo fazendo parte desse grupo, a gente se ausenta. Eu lembro uma vez que eu estive com um pastor amigo meu na cidade que eu nasci. E ele me mostrou uma foto de era um grupo de vida que eles estavam criando dentro da escola que eu estudei. Quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos, vou falar 15 anos, quando eu tinha meus 15 anos. E era um grupo de vida nessa faixa de etária, assim. Nessa faixa etária, 15, 16 anos. E a hora que eu vi aquilo lá, eu me alegrei. O primeiro momento meu foi, sabe o quê? De alegria. Falei, caramba, bicho, eu estudei nessa escola. O nome da escola, inclusive, era Pedro II, que é baseado em Dom Pedro. Dom Pedro
segundo, nome da escola. E eu olhei aquilo e eu falei, caramba, que legal isso, cara. Olha só, um grupo de vida dentro da escola que eu estudei nessa escola. Que bacana que vocês estão fazendo um grupo de vida lá. Mas ao mesmo tempo, logo depois que eu tive esse momento de alegria, eu pensei, caramba, eu estudei nessa escola e nunca me passou pela mente em fazer um grupo de vida ali. Quantos anos depois que esse grupo foi formado? Às vezes a gente se ausenta. Às vezes a gente se ausenta. E mais uma vez, não há como não se render diante da misericórdia de Deus. Porque mesmo com os ausentes, quando Ele ressuscita, é com eles que Ele vai se reunir. É eles que Ele chama para estarem perto. Mesmo quando eu e você falhamos, Cristo ama tanto os seus discípulos, ama tanto os seus filhos e filhinhas, irmãos e irmãs, que mesmo quando eu e você nos ausentamos, quando eu e você de alguma forma fugimos, nos escondemos, Ele nos procura, Ele nos chama, Ele anseia para estar conosco. É maravilhoso o amor de Cristo. Eu quero avançar para o último grupo, para a gente já ir para o encerramento. Esse grupo ele é espetacular. Sabe por quê? Porque todos os outros grupos, eles podiam de alguma forma não irem. O zombador podia falar, não, hoje eu não estou nem com paciência nem para zombar. Hoje eu vou para casa sexta-feira, não quero saber de zombaria, não quero saber de nada, eu vou para casa, eu vou dormir que eu ganho mais. O fariseu podia falar assim, já está indo uns 70 da minha turma, sabe uma coisa? Se eu não for, não vai fazer falta, eu vou ficar em casa. Mas tinha era fariseu, então deixa. Vou deixar essa para meus amigos, vou deixar essa para os colegas. Vão lá vocês, aproveitem lá, me representa lá, hein? Estou aqui, eu vou te dar uma frase aqui para você zombar lá. Zomba lá em meu nome, mas eu não vou. O soldado podia dar um migué, falar, olha, eu estou doente, não consigo, machuquei a mão, não tem como pregar ninguém hoje, cara. Sem chance de chicotear, não dá, machuquei o ombro, cara, não tem como. Dá uma conversa e não vai também. Os discípulos e os seguidores, a gente já sabe que alguns já não foram, né? Já sabe que mesmo não precisou nem muita desculpa, já não foram mesmo. Os outros que foram, podia também dar uma desculpa. Maria podia dizer, não, é meu filho, mas enfim, eu não quero ver essa cena, muito brutal, não quero ver. João podia falar, já fugiram 10, ou melhor, já se ausentaram 10, ele não vai perceber mais um, né? Tipo, e assim, podia ser uma questão de empatia, né? Já não está indo nos 10, não vou queimar o filme dos meus irmãos, né? Vou também me ausentar, né? Pelo menos isso vai ficar mal para os outros 10. Fica os 11 fora logo, né? Podiam dar essa desculpa. Esse grupo aqui não tinha. Esse grupo aqui, ele tinha que estar lá. Que é o grupo que a gente tem aqui relatado em Mateus 27, 38, em Marcos 15, 27, em Lucas 23, 33, em João 19, 18, chamado de salteadores. Aqueles que foram crucificados com Cristo. Era um grupo pequeno, de 2 só. Uma dupla de 2. Essa dupla não podia escolher. Ele não podia dizer, não, hoje está muito sol, não quero ser crucificado. Pode ser na segunda-feira. Crucificar na sexta não dá azar, melhor crucificar na segunda, né? Falei, vai que o barco não passa, não leva a minha alma, né? Vem com as histórias. Olha, me crucifica na terça, na quarta, mas sexta-feira, meu irmão, você tá de sacanagem. Sexta-feira não. Deixa eu ficar aqui, pelo menos o final de semana na cadeia, mais um pouco, né? Aproveitando a comida aqui. Não. Hoje vocês vão. E não tem como não ir. Esse grupo aqui estava lá. Não tinha como fugir. Eles eram obrigados a estarem lá. Os dois não tinham muita escolha, porque eles estavam condenados e foram levados à força até aquele lugar. E é curioso também que desse grupo, diferente dos outros,
que estavam aos pés da cruz, esse grupo não estava aos pés da cruz. Esse grupo estava ao lado de Cristo. Um à direita e o outro à esquerda. Crucificados com Cristo. E nessa situação, um deles, inclusive atrevido, começou a zombar de Jesus. O cara está crucificado com Cristo. Em vez de sofrer sozinho ali, né, na sua angústia, só sofrer, né, calado, tipo, ai, minha dor, ai, está doendo esse prego, está doendo minha perna, está doendo. Sofre, meu irmão, e morre. Não, o cara ainda tem tempo para olhar para o lado do lado e zombar, meu irmão. Mas um deles diz lá em Lucas 23:41, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Queridos, este é um lugar, lembra que eu vim falando desde todos os grupos, para a gente às vezes ir se encontrando e vendo como é que isso toca nas nossas vidas. Mas esse é um lugar que, querendo ou não, todos nós estamos. Esse é como eu disse que esses dois não tinham escolha, eu e você, nós não temos escolha. Um dia, eu, você e todas as pessoas deste mundo que vivem, que viveram e que vão viver até Jesus voltar, elas estarão diante de Cristo. E ali nós vamos ter uma separação. Aqueles que zombaram do Evangelho, no sentido, não de tirar sarro, no sentido de ignorá-lo. Não ouviram a palavra de Deus. Não lhes interessou o espetáculo da cruz. Não houve interesse algum para eles a respeito da mensagem do Evangelho, ou da salvação, ou do sacrifício de Cristo. Então eles zombaram, fazendo o quê? Ignorando o sacrifício de Cristo. Mas outros que estarão nesse lugar, vão estar nessa posição inversa, de que reconhecem que Cristo não merecia a cruz. Aquela cruz era nossa. Aquela cruz era minha. Eu merecia estar lá. Jesus não. Um dia todos nós estaremos diante de Cristo. Não vai ser um espetáculo como a crucificação, mas é um espetáculo que a Bíblia chama de juízo final. E nesse dia, o Senhor vai separar aqueles que ignoraram a palavra, daqueles que reconheceram o sacrifício de Cristo e reconheceram que eram e que são e que foram pecadores. E que se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus pelas nossas vidas, nós estaríamos condenados ao inferno. Condenados a uma punição eterna, mas pela graça, misericórdia, favor imerecido, porque nós não fizemos nada para merecer. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e o pecado e toda a condenação que era contra nós foi rasgado. Nós fomos libertos da condenação. Querendo ou não, todos estarão nesse lugar um dia. A diferença vai ser qual foi a nossa postura até este dia. Até o dia em que o Senhor convocar todos nós. Qual foi a nossa caminhada? Qual foi a nossa jornada diante de Cristo? Quais foram os passos que nós demos nessa vida? Como que nós tratamos o Evangelho, como que nós tratamos a palavra de Deus, como que nós tratamos as promessas que Ele tinha para a nossa vida, como nós vivemos a nossa vida. E eu nem estou falando aqui de questão de pecado, não, estou falando de entrega a Cristo. Porque não é porque você filha crente, que você vai para a igreja, que às vezes a gente deixa de falhar e errar. Nós vimos aqui, entre os seguidores, que muitos estavam ausentes. Não é isso. É sobre o desejo e o reconhecimento de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e que sem Ele não há razão para a nossa vida. Não há sentido nessa vida sem o Senhor.
E é tão maravilhoso, porque quando o Senhor ouve essas palavras daquele homem, ele diz o seguinte, ou melhor, aquele homem depois de exortar, eu até imaginei ele bota a cabeça, faz a força, bota a cabecinha e fala assim, você tá maluco, mano? Você tá louco, velho, você perdeu o juízo. Nós até tínhamos que estar aqui, mas esse homem não tem nada aqui. Daí ele dá uma encostadinha, ô Jesus, lembra de mim. Tem misericórdia da minha vida. Quando você chegar no seu reino, se lembra de mim. E Jesus diz para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não perde tempo. Você quer viver uma vida com Cristo? É para já. Ele não vai, domingo, vamos esperar passar para ver se você realmente na segunda-feira está firme mesmo comigo. Não. É agora, é já, é nesse momento, é nesse instante, a partir do dia e do momento e da hora que a gente diz, Jesus entra na minha vida, Ele entra. Ele não fica perdendo tempo. Porque Ele sabe que quando nós abrimos os nossos lábios para declarar isso, é porque nós estamos desesperados. Não tem mais saída. Porque muitos de nós nos aproximamos de Cristo, e a maioria, na bem da verdade, se aproxima de Cristo quando nós nos lançamos aos pés de Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso Senhor, reconhecendo Jesus. O Senhor não merece isso, eu mereço isso. Para o ser humano chegar nessa situação, é porque ele está naquela situação daquele homem, são os últimos segundos de vida que ele tem, e é isso ou nada. E aí ele abre os lábios e diz, Jesus, me salva! E é por isso que Cristo age de imediato, porque Ele sabe que quando o ser humano, quando um homem e quando uma mulher abrem os seus lábios e clamam isso, é porque eles estão desesperados por Cristo. Às vezes a gente pensa que não tem mais saída para as nossas vidas. Talvez a gente até imagine, eu fiz muita coisa errada nessa vida, eu aprontei demais, Jesus não vai me querer. Deixa eu te dizer, Jesus te quer demais. Ele te ama demais. O amor dele é maior do que qualquer coisa que você possa tentar imaginar. Por isso é que você precisa se abrir para sentir. Porque na hora que você sente o amor de Cristo, você nunca mais o abandona. Porque você não tem mais tempo para outras coisas, a não ser para estar diante dEle, com Ele, em todos os momentos na presença dEle. A nossa vida vira uma vida paralela, e nós estamos com um pé nesse mundo e um pé no reino de Deus. Onde você entra, o Senhor entra com você. Quando você sai, o Senhor sai contigo. Você está no carro, Ele está com você. Você está no seu trabalho, Ele está com você. Ele está em todos os momentos com você, não é no domingo apenas. Esse é o momento em que nós nos reunimos como igreja, como irmãos e irmãs, para adorarmos ao único Senhor e Salvador das nossas vidas. É a hora que a gente se une em fé e levanta em uma única voz a nossa adoração a Deus. Mas Ele não está único e exclusivamente nesse momento. Ele está em todos os dias, em todas as horas, contigo mesmo, quando você não consegue perceber, entre esses momentos, quando você dorme, porque a própria palavra diz que o nosso Deus não dorme, mas Ele vela por você enquanto você dorme. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé. A gente já vai encerrar, se o louvor quiser já se posicionar. Eu sei que às vezes, em alguns momentos da vida, muita coisa foge do nosso controle. Mas quando a gente olha para esse espetáculo da crucificação de Cristo, você começa a perceber
que nós não somos muito diferentes daqueles homens que viviam no tempo de Cristo. Existem atitudes que você olha ali e talvez você tenha pensado ali com você hoje. Eita, já fiz isso. Sei bem como é que é isso. Já até zombei de crente. E agora estou aqui. De crente, vestido de crente. A nossa vida, essa jornada que nós temos aqui, nós passamos por muitas fases, por muitos momentos. Mas o mais importante de tudo isso, o apóstolo Paulo dizia: eu percorro a jornada, a caminhada, a corrida que foi me proposta até chegar no fim para receber o meu prêmio, que é aquela coroa de glória, de salvação, quando eu vou estar com o meu Senhor. É esse o nosso objetivo. São muitas as dificuldades, são muitos os caminhos difíceis que nós passamos, mas Jesus nunca nos abandona nessa jornada. Se por algum motivo você viveu qualquer situação como essa, se você passou por qualquer situação como essa, esqueça tudo isso e lembre-se do amor de Cristo. Porque nessa manhã o que Jesus quer é alinhar o seu coração ao dele. Porque foi o que ele fez com os seus discípulos quando ele ressuscitou. Reuniu todos eles, os ausentes, aqueles que queriam, que não queriam, aqueles que depois também não queriam nem saber de Deus, depois foram reunidos também, gentios. Você vai ler o livro de Atos e você vai ver homens e mulheres que não tinham nada a ver com o Evangelho. Mas o Senhor foi recolhendo cada um deles, para formar aquilo que seria hoje a sua igreja. Formado por homens e mulheres que antes eram zombadores, que antes eram como soldados que não queriam estar, que antes eram como fariseus que só julgavam os outros. O apóstolo Paulo era um fariseu. Por homens e mulheres que eram seus seguidores desde o início, mas que às vezes se ausentaram, mas voltaram. Por homens e mulheres que eram como eu e você, pecadores e falhos, ou como aqueles salteadores, condenados à morte, que não tinham mais esperança, mas no último momento o Senhor os salvou. Feche seus olhos, vamos orar e depois nós vamos adorar, amém? Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome, nós glorificamos o teu nome e nos rendemos diante de ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pois o que seria das nossas vidas se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia, se não fosse o teu sacrifício na cruz, aquele espetáculo que nos constrange e nos confronta. Senhor, nós entregamos a nossa vida diante de ti e reconhecemos que longe de ti não há propósito para nós. Lava-nos com teu sangue, purifica-nos com teu sangue e muda a nossa história, porque o que nós ansiamos é cada vez mais estar no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, faça a sua oração com Ele nesse momento de adoração.